Pessoal, o objetivo desse vídeo é obter as funções de transferência do seguinte sistema mecânico de translação que vocês estão vendo no canto inferior direito do vídeo, certo? Muito bem, no momento certo a gente vai aprender como obter o modelo desse sistema, certo? Trata-se de um sistema mecânico com duas massas, um amortecedor, uma mola ou uma rigidez, como queiram, e na massa M2 nós temos uma força que a gente denota aqui pela entrada U, certo? E vamos obter as funções de transferência das saídas Y1 e da saída Y2, ok? Então vamos implementar também computacionalmente esse sistema, certo? Usando as EDOs, como nós já fizemos anteriormente, com outros exemplos. Nós vamos obter a função de transferência e implementar também lá no Simulink. Tá? Então ambas as implementações numéricas vão ser feitas lá no Simulink, ok? Muito bem, então vamos começando aqui. O primeiro método vai ser usando os blocos básicos do Simulink, certo? Isso quer dizer que a gente precisa encontrar uma expressão para variável de maior, com a expressão da derivada de maior grau para cada um dos sinais que nós temos aqui, certo? Então isso quer dizer que a gente precisa obter uma expressão para y1, 2 pontos, e y2, 2 pontos, ok? Beleza, então vamos começar. Para obter y1, 2 pontos, é muito simples, é só isolar essa variável, né? Então vamos lá, nós temos aqui v menos k sobre m1 e y1, mais k sobre m1, y2, menos b sobre m1, y1 ponto. Isso termina a minha primeira equação, certo? Agora, y2, 2 pontos, vai ser igual a k sobre m2, y1, menos k sobre m2, y2, mais 1 sobre m2u, certo? Então isso termina o meu primeiro modelo, ou melhor dizendo, as duas equações de aceleração que eu preciso, certo? Muito bem, então a gente vai obter, vai agora para o Simulink, e a gente precisa aqui, a gente já sabe como implementar, né, essa equação. Primeiro eu vou criar um subsistema aqui, cada um deles vai ter uma equação de aceleração, tá? Então antes de mais nada eu vou criar aqui o meu integrador, certo? Que vai obter primeiro uma equação, primeiro ele vai receber um sinal de aceleração, certo? E depois, posteriormente, ele vai integrar duas vezes para obter a velocidade e a posição, certo? Então tem aqui velocidade, posição, posso até ligar nesse output aqui já. Então tem aqui y1, certo? y1, e aqui nesse output vou criar aqui para velocidade, porque ele vai ser utilizado no outro bloco do cálculo da aceleração, certo? Muito bem. Eu sei que para calcular a aceleração em 1, eu vou precisar de y1, que eu já tenho aqui, y ponto que eu já tenho aqui, eu vou precisar de y2 também. Então essa é a única coisa que eu preciso para calcular, além desses outros sinais aqui. Muito bem. Então eu vou precisar agora, se vocês lembram bem, esse cara aqui é o meu sinal de aceleração, certo? Se não lembraram, podem rever o vídeo de Simulink, né, que nós temos disponíveis aí. E quais são os sinais que eu vou precisar? Vamos dar uma olhada aqui na equação que eu obtive. Vou precisar de menos, mais e menos. Quem são esses sinais? Esses sinais são esses elementos aqui, menos, mais e menos, certo? Então eu vou colocar aqui nas propriedades desse bloco, menos, mais e menos, certo? Muito bem, já posso ligar esse cara aqui na aceleração e agora fazer os cálculos da aceleração y1. Né? Então tenho que pegar o sinal y1, multiplicar por k sobre m1. Então para isso eu vou usar um bloco do ganho, vou colocar aqui k sobre m1. Ele vai aparecer o kzinho aqui porque ele não cabe na verdade na tela, né? Então vou ter aqui k sobre m1. E esse cara aqui eu vou ligar no y1, certo? Muito bem, então vou para o próximo,
que também é K sobre M1, mas agora vezes Y2. Pronto, terminei, e vou ligar aqui também, e vou ter mais um bloco, que agora é B sobre M1. Então, configuro aqui, e depois puxo meu sinal de aceleração. Então isso agora termina o meu cálculo da aceleração aqui dentro do Simulink. Vou colocar aqui um nome para esse bloco, vou colocar o cálculo da aceleração 2 e vou copiar e colar apenas clicando com o botão direito. Vejam que eu criei um fantasminha aqui desse bloco, isso quer dizer que ele está copiando e colando. Muito bem. Então agora eu vou aqui y2pp, que aqui é o cálculo de y2, e vou ver qual é esse cálculo. Bom, o que ele precisa? Ele precisa de y1 e u, dos sinais que são externos a y2. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui y1, vou deletar esses ganhos, certo? Vou deletar esses ganhos aqui. Vou deletar esses outparts aqui por enquanto. Vou deletar isso aqui, deletar isso aqui, deletar isso aqui. Então só estou aproveitando a estrutura do outro cálculo da aceleração para ele aparecido. Então tem aqui y2pp, y2p e y2. Então esse cara aqui é y1 que eu vou utilizar e também vou utilizar a entrada. Então o sinal y1 eu tenho do outro cálculo da aceleração, y2 é interno naquele bloco e u ele também vem de fora. Pois bem, então vou usar aqui um bloco de ganho. Novamente vou ter K sobre M2 aqui. K sobre M2 multiplica Y1. Então vou conectar aqui. K sobre M2 novamente vai multiplicar agora Y2. Então vou clicar aqui. Beleza. E agora a entrada vai multiplicar 1 sobre M2. Certo? Então tem aqui 1 sobre M2 vezes 1. Então aqui ainda preciso dos outports, Então vou colocar um outport da posição. Vou colocar aqui Y2 e aqui mais um outport para velocidade. Y2P. Beleza. Muito bem. Então, Y2 eu ligo aqui nesse bloco, certo? Muito bem. Y1 eu vou ligar aqui nesse bloco, certo? E agora o que eu preciso da entrada. A minha especificação aqui é um degrau unitário, no instante 2 segundos, certo? Ou melhor, é um degrau com um valor inicial. Na verdade é uma espécie de impulso, Então de 0 a 2 segundos, isso eu estou olhando nos slides da disciplina, slide 64. Um step de 0 a 2 segundos, então ele tem um valor inicial, o instante que ele acontece é o instante 2, o valor inicial é igual a 1 e o valor final igual a 0. Então é uma espécie de impulso aí, você vê que o step, quando eu configuro ele assim, ele já muda até o jeitinho dele aqui, tá? Beleza, eu vou rodar isso, deixa eu ver por quanto tempo, eu vou rodar por 50 segundos. Então isso eu defino aqui, stop time igual a 50. E vou colocar agora no scope para poder monitorar essas variáveis. Eu vou colocar aqui. O que eu vou colocar? Eu vou colocar as posições aqui. Vou colocar Y1 no scope. E Y2 aqui também. E vou colocar em outro scope. Vou colocar a velocidade YP e aqui Y2P. Então, vamos nomear aqui os sinais só para que eles tenham um valor lá na legenda. Eu vou colocar aqui YP e Y2P. Ok? Então tenho um scope aqui das velocidades e um outro scope das posições, e outro da velocidade. Então vamos ver. Para rodar a simulação basta clicar em Run
E depois que ele rodar, ele vai salvar, etc. Depois que ele fizer isso, a gente vai poder abrir os scopes, certo? Então, eu tenho aqui, claramente eu tenho algum problema na minha simulação, então eu preciso rever o que eu fiz de bobagem aqui na minha modelagem, certo? Eu tenho um sistema que está claramente instável e esse sistema não é instável, tá? Pois bem, então vamos ver aonde a gente fez bobagem. Eu acho que é aqui nesse somatório, porque a gente não mudou os sinais. Então vamos ver aqui, é mais, menos e mais, nesse bloco de aceleração. Então onde eu estou vendo isso? Estou vendo aqui, ó. Estou vendo aqui. Mais, menos e mais, certo? Então está completamente ao contrário, né? Então aqui, mais, menos e mais. Vamos lá. Então vamos corrigir, simular novamente. Tenho que salvar aqui primeiro. Então pronto, agora eu posso fazer uma simulação e a resposta parece muito melhor, certo? Pois bem, então tenho as saídas aqui nas posições e aqui das velocidades, certo? Então tenho aqui os dois scopes que estão botando as informações para mim, certo? Muito bem. Então agora vamos para a segunda parte. Isso tudo nós já sabíamos fazer, né? Só estamos recapitulando. E vamos comparar aqui também depois as saídas, né? Com as outras implementações que vamos fazer com funções de transferência. Tá? Então, método 2 agora, a gente tem que fazer usando a função de transferência. Como é que eu vou fazer? Bom, basicamente, com um certo abuso de notação aqui, deixa eu usar outra caneta, outra cor, eu vou fazer a transformada de Laplace de toda essa equação, de todo esse conjunto de equações, certo? Como é que vai ficar? Se eu considero condições iniciais nulas, usando o princípio da superposição e usando o teorema da derivação real, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui M1, S2, Y1, S, mais BS, Y1S, mais K, Y1S, menos K, Y2S, tudo isso igual a zero. Ok? E para a segunda equação, eu vou ter M2, S2, Y2S, mais K, Y2S, menos K, Y1S, igual a U de S, certo? Então, o que eu tenho? Nessas duas equações aqui, eu tenho Y1 de S e Y2 de S, certo? Nessas equações aqui. Nessa equação de baixo eu tenho Y2 de S, Y1 de S e tenho U de S, certo? Na segunda equação. Então eu tenho que traçar uma estratégia para fazer substituições aqui nesse caso, certo? Então o primeiro ponto vai ser, se eu quero uma função de transferência, eu vou querer qual função de transferência? Eu vou querer, por exemplo, y de s sobre u de s. É uma das funções de transferência que eu quero obter, né? Então, voltando aqui ao nosso enunciado, o nosso desafio é obter uma função de transferência de y de s, u de s e y2 de s, u de s, certo? Muito bem. Então, o que eu devo fazer? Eu devo traçar uma estratégia aqui. Deixa eu copiar essa equação aqui no outro slide, para não fazer nenhuma bobagem. Certo? Essa é a mesma equação que a gente obteve lá no outro slide, tá? Muito bem, então essa aqui é a primeira equação 1, essa aqui é a equação 2. Então, passo 1, o que eu vou fazer? Eu vou isolar y2 de s em 1. Então, isso quer dizer que eu vou obter um y2 de s é igual a alguma coisa, certo? E essa aqui vai ser a minha equação 3. Depois, eu vou inserir 3 em 2, perdão.
Porque o que vai acontecer quando eu fizer isso? Quando eu substituir essa equação, eu vou ter apenas y1 e o de s nessa equação. E aí eu consigo obter, no passo 3, y1 de s sobre u de s. É igual a alguma coisa, certo? Muito bem, então vamos fazer isso. Vamos isolar y1 de s, y2 de s, perdão, nessa equação. Então vou ter aqui y2 de s, vindo aqui, né? Pegando essa equação aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter y2 de s vezes k é igual a y1 de s, que multiplica m1 s ao quadrado mais bs mais k. Certo? Então, abrindo uma nova página aqui, eu tenho que y2 de s é igual, deixa eu colar aqui, é igual a y1 de s, m1 s2 mais bs mais k, tudo isso sobre k, ok? Beleza, então essa aqui, como prometido, é a nossa equação 3. Agora eu vou pegar a equação 3 e vou substituir na equação 2, certo? A equação 2 está aqui. Qual vai ser a equação 2? Muito bem, então a equação 2 vai ter aqui m2s2, y2gs, estou colocando em evidência aqui y2gs, m2s2 mais k menos ky1 de s, ky1 de s é igual a u de s. Seguindo então, pessoal, vamos substituir aqui então nesse cálculo o y2 que nós obtivemos a resposta ali, né? Primeiro colocamos na equação 3, primeiro colocamos em evidência o y2 e agora vamos substituir. Quem é y2? y2 é y1, opa, deixa eu selecionar aqui, y1 de s, m1 s2 mais bs mais k sobre k, vezes m2 s2, que é esse termo aqui, né? Mais k, menos k, y1 de s é igual a u de s. Muito bem. Então agora o que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar esses polinômios aqui, certo? Multiplicar esse polinômio por esse polinômio. Multiplicar aqui por k também, né? Fazer o mínimo múltiplo comum, depois multiplicar do outro lado também. Então vamos fazer isso aqui no próximo slide. Vamos lá. Então tem aqui y1 de s vezes, deixa eu anotar aqui, m1s2 mais bs mais k vezes m2s2 mais k, m2s2 mais k, menos k2y1 de s é igual a k u de s. Muito bem. Então agora eu vou multiplicar esses dois polinômios aqui, certo? E vou ter o seguinte, y1 de s vai multiplicar m1 m2 s4 mais m1 k s2 mais m2b s3 mais bks mais m2k s2 mais K2, tudo isso menos K2y de s é igual a K u de s. Muito bem, então vejam que aqui eu posso colocar novamente y1 em evidência, certo? Então vamos fazer isso. Primeiro vamos corrigir aqui ou agrupar os termos por ordem de S, pelo grau do expoente de S, para facilitar depois a inserção como função de transferência. Então vamos lá. M1, M2, S4, então esse termo aqui já foi. Agora vamos pegar todos os termos que tem S3. Na verdade só tem um, que é M2, B, S3. Então esse termo aqui já foi.
Agora os termos que tem S2, que é M1K e M2K. Então vamos lá. Mais M1 mais M2K, S2. E agora os termos com K, que são BKS mais K ao quadrado, certo? E já colocando esse Y em evidência aqui, que são esses dois termos aqui, fica mais K ao quadrado menos K ao quadrado, que é zero. Então não vou nem colocar ele aqui, vou apagar aqui. Vou apagar ele aqui. Isso tudo é igual a K U de S. Então agora eu já posso escrever inclusive a minha função de transferência, né? Então eu tenho aqui Y de S sobre U de S vai ser igual a K, que é o numerador, sobre M1, M2, S4 mais M2, B, S3 mais M1 mais M2, K, S2 mais BKS. Certo? Isso termina a nossa função de transferência y1. Ok. Então, agora o próximo passo é implementar essa função de transferência no Simulink. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso no Simulink? Existe um bloco aqui que se chama Transfer Function, certo? Que a gente, abrindo as propriedades desse bloco, a gente vê o seguinte, que a gente pode incluir aqui o numerador e o denominador, tá? O numerador, o que é isso, né? O que é esse vetor aqui que a gente está especificando? Basicamente, um polinômio, né? Então, a gente especifica os polinômios no MATLAB de maior para menor grau, né? Então, eu sei que esse cara aqui é um polinômio que, na verdade, é só uma constante. Se ele tem só um componente, ele é uma constante. Se ele tem dois componentes, ele tem o polinômio de grau 1 e mais a constante, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1 e 10, eu vou colocar aqui 5 e 10, esse polinômio, eu vou colocar aqui 3 e 0 no numerador e 5 e 10 no denominador. O que eu vou ter? Eu vou ter uma função de transferência 3s sobre 5s mais 10. E é isso que vai aparecer aqui quando a gente dá OK, né? Então, esses numeradores nada mais são do que uma forma de especificar os polinômios do numerador e do denominador, com esses vetores aqui, né? Então, quais são os coeficientes aqui do meu numerador? Vamos ver aqui a minha função de transferência. Então, no numerador eu tenho apenas uma constante que é k. Então, eu coloco aqui k. Ok? Muito bem. Agora, no denominador, eu tenho M1 vezes M2. M1 vezes M2 aqui no nosso, essa é a quarta, né? E agora eu tenho M2 vezes B. M2 vezes B. M1 mais M2 vezes K. Depois eu tenho B vezes K. E depois eu tenho zero, né? Como eu tenho nenhuma constante que está multiplicando aqui, né? O meu denominador, perdão, nenhuma constante, que é um termo que não dependa de S, aqui nesse caso desse polinômio, eu devo incluir o zero, né? Então vocês veem, quando eu faço isso, aparece, dou OK nas propriedades, né? Depois de incluir aqui, ele aparece no numerador sobre o denominador. Se eu vou aumentando o tamanho dele, ele aparece aqui para mim, né? E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eu tenho o numerador que é K, e depois M1 vezes M2, S a quarta, M2 vezes B vezes S ao cubo, M1 mais M2 vezes K, S ao quadrado, mais B vezes K vezes S, que é exatamente o que a gente obteve anteriormente, né, para a nossa função de transferência. Muito bem. Então eu vou aplicar aqui a mesma entrada na minha função de transferência, e eu posso comparar, como o sistema é igual, eu posso comparar as duas saídas, certo? Vou comparar aqui, vou deletar essa perninha aqui e vou colocar no meu scope o y1 da função de transferência, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar essas duas respostas, né? Se eu der o play aqui, eu vou poder comparar as duas respostas, tá? Então, vou colocar aqui como style, vou colocar aqui fundo branco, certo? E vou
também mudar as cores aqui de cada um desses sinais, tá? Vamos lá, então deixa eu mudar aqui, vou colocar um com a cor preta, com a linha com a espessura de 2, e depois o Y2 vou colocar de cor azul, mas vou colocar tracejado, tá? E vou colocar também a legenda nesse gráfico. Muito bem, então se eu rodo novamente, a minha resposta, como a gente esperava, é idêntica, né? Então, o que nós fizemos aqui? Nós usamos duas formas completamente diferentes de resolver a mesma equação dinâmica no tempo. Não, ou melhor dizendo, de resolver o mesmo sistema de equações diferenciais no tempo. Como é que a gente fez isso? Usou o Simulink com duas representações, uma usando integradores e blocos básicos, e usamos também o bloquinho da função de transferência, certo? Então, como tarefa, façam também a função de transferência de y2 sobre u de s. Se vocês incluírem aqui mais essa função de transferência, y2 sobre u de s, a gente pode comparar com y2 aqui, né, que a gente calcula através desse bloco, e o resultado deve ser igual como no caso aqui de y1, tá bem? Então essa aula foi um pouquinho mais comprida, né, porque a gente também fez as práticas aqui em conjunto, mas nós continuamos então com o estudo de representações de espaço-estado no próximo vídeo.